gritando ainda. Que vai explodir. Vamos lá. A gente precisa falar ainda de agravo instrumento e de ED do M. Né? O agravo instrumento. Primeiro, o agravo instrumento é uma peça que só cabe de decisão monocrática. Então, o recurso não foi aceito pelo juízo a quo, não pelo juízo a de quem. Segunda coisa é que o agravo de instrumento, ele é para requisito intrínseco do recurso. O que é requisito intrínseco? É a própria razão recursal. São as razões recursais. O que é requisito extrínseco? Prazo, preparo, procuração. Para estes, sendo decisão de ACO ou sendo decisão de A de quem, a peça é ED do M. Despacho que não aceita recurso pelo ACO, despacho que não aceita recurso pelo A de quem, que não aceita por causa de prazo, preparo, procuração, a peça é embargos declaratórios pelo manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso, necessariamente com efeito modificativo. Embargos declaratórios por manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso com efeito modificativo. Obrigatoriamente, o ED do M sempre vai exigir efeito modificativo. O que significa dizer que o ED do M obrigatoriamente traz ao J142. E o que diz ao J142 da SDI 1? Diz da necessidade de citar a outra parte para que ela se manifeste sob embargos declaratórios, sob pena de nulidade, por não ter sido mantido o contraditório e a ampla defesa. Então, se o despacho denegatório for do presidente do TRT, eu estou falando de despacho que não aceitou recurso de revista. O despacho denegatório é do presidente do TRT que diz o seguinte: não ficou provada a afronta constitucional, a divergência de súmula. Isso não é ED do M. Porque isso é intrínseco ao recurso de revista. Isso é agravo de instrumento. E é um agravo de instrumento com recurso de revista embutido. Igual aquele agravo de instrumento que eu passei para vocês no exercício de número 10, do bloco de 12. Você vai fazer um agravo de instrumento que você vai ter que justificar o cabimento do seu recurso de revista. Porque esse agravo de instrumento vai ser para dizer: o recurso de revista tem que ser aceito, uma vez que foi provada a afronta constitucional, a divergência de súmula, a violação de lei federal. Então, você vai precisar ter que fazer um argumento de recurso de revista para justificar o destrancamento do mesmo. Agora, se é o presidente do TRT dizendo que não aceita o recurso de revista porque está fora do prazo, ou porque não houve preparo, ou porque o subscritor do recurso não está habilitado, isso é ED do M, não é agravo de instrumento. Também será ED do M se esses mesmos argumentos forem utilizados pelo juízo ad quem. Quem é o juiz ad quem no recurso de revista? A turma do TST. Embargos declaratórios não existem só de ED do M. Existem os outros. Existe por omissão, por contradição e por obscuridade. Omissão, contradição ou obscuridade pode ser de qualquer decisão. De sentença, de acórdão, mas eu não estou falando de despacho denegatório. O ED do oco, da omissão, da contradição e da obscuridade, eu estou falando de decisão meritória. De dizer que é devido ou não é devido. Ou de extinção do processo sem resolução do mérito. O ED do M, eu estou falando de despacho que não aceita recurso. Então, eu não posso confundir isso. ED do oco, sentença, acórdão que julgou recurso. ED do M, não recebimento de recurso. Ok. No agravo de instrumento, a gente tem um requisito muito próprio dele, né, que é a formação do instrumento.
Aí também a gente fez uma marcação no parágrafo 5º do artigo 897 para falar das peças obrigatórias e facultativas. Agravo de instrumento, para mim, fazendo uma análise de estilo de prova FGV, ele se torna mais interessante sendo de revista e por uma falta de, obviamente, de afronta constitucional, de divergência de súmula, a exemplo do que é aquele agravo de instrumento do artigo, do número 10 do bloco de 12. Aí ele se torna interessante. Como o agravo de instrumento é um recurso para destrancar um outro recurso, o encerramento dele fica um pouquinho maior. Porque eu tenho que pedir acolhimento e provimento do recurso, que é o agravo de instrumento, para processamento do outro recurso. Então, olha só, acolhimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reformado o despacho denegatório e processado o recurso denegado. É essa a lógica. Porque o agravo de instrumento é um recurso de recurso. Como ele é um recurso de recurso, o teu encerramento vai falar dele e do outro. Naturalmente. Já que ele é um recurso de recurso, o teu encerramento vai falar dele, agravo de instrumento, e do recurso que estava trancado e que não está mais. Ok? O agravo de instrumento também tem o detalhe do endereçamento. Qual é o endereçamento do agravo de instrumento? É o mesmo endereçamento do recurso que estava trancado. Não tem como eu imaginar coisa diferente. Agravo de instrumento de recurso ordinário é endereçamento de recurso ordinário. Agravo de instrumento de recurso de revista é endereçamento de recurso de revista. Saudação do agravo de instrumento de recurso ordinário, saudação de recurso ordinário. Saudação de agravo de instrumento de recurso de revista, saudação de recurso de revista. Então, basta eu manter a mesma linguagem do recurso que está sendo denegado, por enquanto, e que é objeto do meu agravo de instrumento. Ok? Vamos entrar em execução. Vamos lá. Existem dois tipos de execução. A execução definitiva ou provisória do real devedor e a execução de terceiro. O que a gente vai pensar em execução? Primeiro, vamos lá. Para eu pensar em execução, eu tenho que ter um título líquido. Porque se o título não for líquido, eu ainda vou estar na fase da liquidação de sentença. Então, execução, título. Se o título for uma sentença pendente de julgamento de recurso, essa execução é provisória. Se o título for um acordo judicial ou uma decisão transitada em julgado, essa execução é definitiva. Qual é a lógica da execução? A lógica eu preciso, na minha linha do tempo, observar título líquido, como se eu fosse esticar. Título líquido, ok, já era liquidação. Título ilíquido, liquidação. Título líquido, depois citação, depois garantia ou pagamento. Essa sequência é que vai me permitir chegar na peça certa. Se já houve citação, o próximo passo é garantia. Ou pagamento. Se já houve garantia ou pagamento, quem eu sou? Se eu sou o credor, a peça é impugnação. Se eu sou o devedor, a peça é embargos à execução. Ok. Se já houve decisão de impugnação e decisão de embargo à execução, significa dizer que já houve decisão de primeiro grau. Então, a peça é agravo de petição. Se já houve decisão do agravo de petição, a peça é recurso de revista em execução, que só cabe por afronta à Constituição. Se já houve decisão de turma do TST que julgou o recurso de revista em execução, a peça é embargão, do 894, inciso 2º. O que eu vou falar na execução?